Ora, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Isaías. Nós já vamos na 10ª lição sobre o livro de Isaías e hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 49 do livro de Isaías. Como de costume, antes de começar, nós vamos pedir a Deus que possa orientar o nosso estudo e que possa abrir os nossos olhos para as verdades importantes que temos que aprender hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, por tudo aquilo que já permitiste que pudéssemos fazer e te agradecemos agora por estarmos juntos, por ter estas tecnologias que podemos utilizar e porque tu estás presente aqui conosco. Agradecemos-te, ó Deus, porque sabemos que tu queres ensinar-nos e queres corrigir-nos e queres moldar-nos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que nos dê espíritos ensináveis e humildes, que possamos aceitar a tua correção e a tua instrução. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como dissemos, nós vamos estudar os primeiros versículos do capítulo 49 de Isaías, em especial desde o versículo 1 até ao versículo 13. Isaías 49, desde o 1 até ao 13. E como de costume, vamos dividir o nosso texto em partes. Vamos dividir, a primeira parte vai ser entre o versículo 1 até ao versículo 4, a segunda parte desde o versículo 5 até ao versículo 7 e a terceira parte desde o versículo 8 até ao versículo 13. Então, vamos começar por ler os primeiros versículos, desde o versículo 1 até ao versículo 4. Como de costume, nós vamos estar também a utilizar a tradução da Bíblia para Todos. Isto permite-nos utilizar um português ou ler o texto bíblico numa tradução em português mais próxima da linguagem que nós usamos hoje. Então diz assim o texto bíblico. Escutem, povos das ilhas distantes. Estejam atentos, povos longínquos. O Senhor chamou por mim antes de eu nascer. Quando eu estava no ventre materno, pronunciou o meu nome. Fez da minha palavra uma espada afiada. Escondeu-me na concha da sua mão. Fez da minha mensagem uma seta penetrante, bem guardada na sua aljava. E disse-me, Israel, tu és o meu servo. Em ti se manifesta a minha glória. Mas eu pensava para comigo, em vão trabalhei e em vão gastei as minhas forças. No Senhor é que eu tenho garantido o meu direito e no meu Deus a minha recompensa. Muito bem. Então, quando nós estudamos o livro de Isaías e quando nós lemos o livro de Isaías, nós percebemos que este livro de Isaías é eminentemente um livro messiânico. Ou seja, é um livro que fala não só às vidas dos contemporâneos de Isaías, dos contemporâneos, aqueles que viveram ao mesmo tempo que Isaías, mas fala também à vida das gerações futuras. Fala sobre os planos de Deus para o seu povo, o povo do Israel físico, aquele que viveu e não só ao mesmo tempo que Isaías, mas também aquele Israel que viveu nas gerações próximas da geração de Isaías, subsequentes à geração de Isaías, mas fala também para aquele que veio mais tarde a ser o Israel espiritual. Nós vamos falar várias vezes durante esta lição sobre o Israel físico e o Israel espiritual. O Israel físico, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, do qual Isaías fazia parte, e o Israel espiritual, o corpo de Cristo, a Igreja, aquele do qual nós hoje, cristãos do século XXI, fazemos parte. Então, as palavras que nós lemos hoje, aqui no capítulo 49, é precisamente, ou fazem parte desse conjunto de textos que têm uma dupla aplicação. Não é dupla interpretação, é dupla aplicação. Ou seja, aplicam-se não só àqueles que as ouviram, quando elas foram ditas pela primeira vez, mas aplicam-se também a nós hoje, àqueles que mais tarde, em gerações posteriores à de Isaías, acabaram por estar a ler o texto e por conhecer o texto. Estes versículos, desde o 1 até ao 4, começam precisamente com uma chamada. E o texto diz, escutem, povos das ilhas distantes, estejam atentos, ó povos longínquos. Ou seja, as palavras que vão agora ser ditas aplicavam-se não só aos conterrâneos de Isaías, aqueles que viviam na mesma área geográfica de Isaías, mas também aos povos que viviam mais longe.
E cada vez que o autor bíblico ou algum autor bíblico se refere ou utiliza este tipo de terminologia, ele refere-se sempre àqueles que estão fora da nação de Israel, aqueles que estão longe. E nós sabemos que os judeus, os israelitas, consideravam-se o povo escolhido, tendo sido escolhidos por Deus, e consideravam todos os outros que estavam fora da nação de Israel, fora da nação judaica, eram chamados gentios. E quando nós lemos em Isaías: ouçam, ó povos das ilhas distantes, estejam atentos, ó povos longínquos, é uma chamada de atenção precisamente para a inclusão desses povos. A inclusão daqueles que, não fazendo parte do Israel original, viriam mais tarde a fazer parte da Igreja e do corpo de Cristo. Ou seja, nós lembramos, ao ler estas palavras, nós lembramos das palavras de Jesus em João 10,16. E o Senhor Jesus, em João 10,16, ele disse: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, deste curral. Preciso também de as conduzir. Elas hão de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Até Isaías, tanto quanto Isaías conhecia, e até Jesus, até às palavras de Jesus, havia sempre uma dicotomia, vamos chamar uma dicotomia racial. Ou seja, de um lado, os judeus, do outro lado, os gentios. De um lado, os líderes dos judeus, do outro lado, os líderes dos gentios. De um lado, Deus dos judeus, do outro lado, os deuses dos gentios. E aquilo que o Senhor Jesus está a dizer, e é aqui que nós começamos a ver que este texto de Isaías 49 é eminentemente messiânico, é que vai haver um só rebanho, vai haver um só pastor. Nós conhecemos um só rebanho, um só pastor. Até cantamos hinos sobre isso e conhecemos o texto bíblico que nos fala sobre isso. Aqueles que viveram ao mesmo tempo de Isaías, quer seus conterrâneos ou não, quer fossem judeus ou não, aqueles que viveram mais tarde que Isaías, quer sejam conterrâneos ou não de Isaías, a todos esses este texto se aplica. E é por isso que Isaías começa por chamar a atenção de todos. No versículo 2 e 3, nós lemos: Deus fez da minha palavra uma espada afiada. Escondeu-me na concha da sua mão e fez da minha mensagem uma seta penetrante, bem guardada na sua aljava. E disse-me: Israel, tu és o meu servo, em ti se manifesta a minha glória. Há aqui duas partes. De um lado temos a mensagem do profeta, que é chamada de seta penetrante e de espada afiada, e do outro lado temos o cuidado de Deus para com o profeta, para com o mensageiro dessa mensagem. Quando nós lemos Isaías a usar palavras como espada afiada e seta penetrante, nós lembramos daquilo que João, o apóstolo, escreveu em Apocalipse 19:15. Ele disse, referindo-se a Jesus: na sua boca tinha uma espada afiada para castigar as nações. Ou seja, a mensagem profética das palavras de Isaías e a mensagem do Evangelho, das palavras de Jesus, que é a pessoa a quem Apocalipse 19 se refere, são idênticas quer na sua intenção, quer na sua origem. Ou seja, a mensagem que o profeta Isaías falou e que foi apelidada ou adjetivada de espada afiada e seta penetrante é a mesma mensagem que nós encontramos nas palavras de Jesus às quais João se refere em Apocalipse 19. Depois é interessante ver que, quanto ao cuidado para com o profeta, nós lemos: escondeu-me na concha da sua mão e disse-me: Israel, tu és o meu servo, em ti se manifesta a minha glória. Escondeu-me na concha da mão é fazer isto. É proteger, é guardar. Haverá melhor lugar para estar do que nas mãos do Deus de amor? Haverá melhor lugar para estar do que nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Não, certamente que não. Estas palavras mostram o cuidado de Deus para com aquele que tem a missão de transmitir a mensagem divina. O cuidado, a maneira como Deus cuida com a concha da mão, guardando o mensageiro, quer seja esse mensageiro parte do Israel físico ou do Israel espiritual. Deus tem esse cuidado para com aqueles que transmitem a mensagem, para com aqueles que são os mensageiros, o tal servo de que ele fala. Ainda no verso 3, nós lemos uma coisa interessante, é que Deus refere-se ao seu servo, aquele que iria apresentar a sua mensagem, como sendo Israel. Diz:
E diz o versículo 3: E disse-me: Israel, tu és o meu servo, em ti se manifesta a minha glória. Ou seja, primeiro isto mostra-nos duas coisas. Primeiro, que o servo a quem Deus se está a referir é efetivamente descendente de Abraão. E se nós, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se nós formos ler Mateus 1, nós vemos logo que os nomes que se apresentam a seguir são os antepassados de Jesus. Diz-nos o versículo 1, Mateus 1:1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no verso 2, o primeiro nome que aparece é efetivamente o nome de Abraão. Ou seja, Mateus segue a descendência do tal servo de que Isaías fala, desde o seu nascimento até Davi e até Abraão, provando que Jesus, o tal servo de quem Isaías fala, é efetivamente o servo, parte do Israel físico. A segunda coisa interessante que nós aprendemos neste versículo 3 é que, sendo Jesus o Israel espiritual, ele iria cumprir plenamente e encarnar a perfeita obediência que o Israel físico, enquanto nação, não tinha nunca conseguido. Ele iria ser tudo aquilo que a nação de Israel não tinha conseguido ser. Ele iria ser perfeitamente obediente. Como é que nós sabemos isso? Como é que nós sabemos que ele iria ser efetivamente obediente, ou que ele foi efetivamente obediente? Nós podemos saber isso pelas palavras de Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses ele escreve: porque ele, referindo-se a Jesus, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser Deus, de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. A questão é, o servo que transmitiu estas mensagens, originalmente, Isaías, ele foi obediente. O servo de que Isaías fala, Jesus, também foi obediente. E a pergunta que eu tenho que responder é: e eu? Será que eu sou um servo obediente? Será que tu és um servo obediente? Este conjunto de versículos conclui-se ou termina com um desabafo do profeta. No versículo 4 nós lemos: mas eu pensava para comigo, em vão trabalhei, em vão gastei as minhas forças. Pelos vistos, Isaías sentia-se frustrado. Porquê? Porque aqueles que ouviam as suas palavras não tomavam a devida atenção ou não mudavam a sua vida, não reagiam da maneira que Isaías esperava que eles reagissem. E este pode ser também o nosso sentimento hoje. Quando nós partilhamos o Evangelho, haverá pessoas que aceitarão, mas haverá aqueles que rejeitarão. Haverá aqueles que não mudam a sua vida como nós esperávamos que eles pudessem efetivamente mudar. Será que nós devíamos esperar algo diferente disto? Será que nós devíamos já estar à espera que isto acontecesse? Será que nós deveríamos esperar legitimamente que a mensagem de Deus ou do Evangelho fosse bem recebida e aceita por todos aqueles que a ouvem? Nós lembramos as palavras de as palavras de Jesus no relato do Evangelho escrito por João. Em João 1, 10 e 11, o apóstolo escreveu: Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo e o povo, diz João, não o recebeu. E em João 15, citando as palavras de Jesus, o Senhor Jesus diz em João 15, 18 e 19: Se o mundo vos tem ódio, fiquem a saber que a mim me odiou primeiro. Se pertencessem ao mundo, ele havia de vos estimar como filhos. Mas como foram escolhidos por mim, o mundo tem-vos ódio, porque já não pertencem a este mundo. A reação que nós podemos esperar daqueles que ouvem a mensagem profética ou daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho é a mesma reação que Deus obteve quando os seus profetas revelavam a mensagem ao povo e o povo rejeitava. Quando o próprio Senhor Jesus revelou a sua mensagem ao povo e o povo rejeitou. Se o próprio Jesus, se os profetas foram rejeitados pelo povo, por que é que nós esperamos que seja diferente? Será que isso é desculpa para deixarmos de pregar e de anunciar e de evangelizar só porque já sabemos que vai haver pessoas que vão rejeitar? Não. O nosso
papel não é ver se a pessoa rejeitou, se a pessoa aceitou. O nosso papel não é convencer do pecado. O nosso papel não é dar crescimento. Isso são tudo atributos e funções do Espírito Santo. O nosso papel é ser testemunhas. Por isso é tão importante que nós vejamos aquilo que vem a seguir. E no versículo seguinte, ainda no versículo 4, nós lemos algo que era importante, quer para Isaías, quer para nós. Diz assim Isaías: no Senhor é que tenho garantido o meu direito, e no meu Deus a minha recompensa. Nós trabalhamos por amor às almas, nós evangelizamos porque amamos as pessoas que sabemos que sem Deus estão perdidas, mas nós não trabalhamos para elas nos darem recompensa. A única recompensa que nós esperamos e que nós podemos receber é a recompensa do Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos aplicar à nossa vida algo que tenhamos aprendido com estes versículos? Então, uma coisa muito importante é que Deus escolheu a nação de Israel para ser seu servo, para ser sua testemunha. Ele enviou os profetas para serem seus servos, suas testemunhas. Ele enviou também o seu filho como seu servo, como sua testemunha. E agora enviou-nos a nós, seus servos, para sermos também suas testemunhas. Nós lemos isso em Mateus 28, não é? A pergunta à qual nós temos que responder é: que tipo de servos é que nós somos hoje, no século XXI? Cristãos. Será que nós somos obedientes? Testemunhas obedientes como Jesus foi? Ou será que nós somos aí demais parecidos com o Israel físico, que tantas vezes rejeitou e tantas vezes foi infiel na sua relação com Deus? Nós não sabemos o quanto obediente, aliás, nós sabemos o quão obediente, o quão pouco obediente a nação de Israel foi e ainda hoje é. Será que nós somos mais Israel físico ou mais Israel espiritual? Vamos à segunda parte do nosso texto. Vamos ler então os versículos 5, 6 e 7. Diz assim Isaías 49, 5, 6 e 7. E agora o Senhor declara-me que desde o ventre materno Ele me formou para ser seu servo, para conduzir a Ele os descendentes de Jacó e congregar o povo de Israel à sua volta. Aos olhos do Senhor eu estou bem visto. No meu Deus reside a minha força. Ele disse-me: não basta que estejas ao meu serviço só para restabeleceres as tribos de Jacó e reunires os sobreviventes de Israel. Eu quero que sejas luz para as nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Nós terminámos há pouco e vimos que no versículo 4 há aqui algum desânimo da parte de Isaías. A gente vê isto pelas suas palavras. Mas agora há uma clara confiança. A partir do versículo 5 há uma mudança de atitude, há uma clara confiança. Porquê? Porque o servo, Isaías, percebe que Deus não só o preparou para esta missão, como o capacitou para esta missão. Ser testemunha de amor de Deus é a sua missão, mas ele percebe que esta missão, na verdade, é a razão da sua existência, porque o texto diz que no ventre ele me formou para ser seu servo. E agora o Senhor declara-me que desde o ventre materno me formou para ser seu servo, e o para aqui traduz uma intenção daquilo que formou no ventre materno, e quem nos formou no ventre materno é o próprio Senhor Deus, para ser seu servo, para conduzir a ele os descendentes de Jacó e para congregar o povo de Israel à sua volta. Ou seja, quer o Israel físico, quer o Israel espiritual, existem para ser testemunhas do plano de Deus e do amor de Deus. É muito comum nós ouvirmos hoje dizer que nós nascemos para ser felizes. Todos temos direito a ser felizes. É muito comum. Psicólogos dizem-nos isso, coaches dizem-nos isso, psiquiatras dizem-nos isso, médicos dizem-nos isso, professores dizem-nos isso, filósofos dizem-nos isso. Na verdade, por aquilo que a Bíblia nos diz, por aquilo que nós sabemos da Bíblia, nós nascemos para glorificar a Deus e para sermos seus servos. A verdade é que nós podemos encontrar felicidade, ou procurar felicidade, em muitas outras coisas, em muitos outros locais. Mas a verdade é que nós apenas iremos encontrar a verdadeira felicidade na realização da missão para a qual nós fomos concebidos. Glorificar a Deus e ser testemunhas do nosso Deus. E o que é interessante também é vermos que tudo aquilo que o servo precisava para fazer corretamente a sua missão estava em Deus. Nós lemos: no meu Deus reside a minha força. Ou seja,
Aquilo que eu preciso para fazer esta missão está aqui, em Deus. O desempenho do servo não reside nas suas próprias capacidades, na sua própria sabedoria, em qualquer característica sua. O desempenho do servo reside em Deus, na entrega, na dependência de Deus. Deus é tudo aquilo que o verdadeiro servo precisa para ser obediente e para o desempenho da sua missão. O verso 7 termina com um desafio de Deus ao seu servo. Ele diz assim, é também uma afirmação da expectativa de Deus para com esse servo. Diz assim o texto bíblico, reparem. Eu quero que sejas a luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Reconhecem aqui algum termo? Se calhar luz das nações salta logo à vista e se calhar confins da terra também, não é? Nós lembramos as palavras de Jesus em Atos 1:8. Mas receberão o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Noutras traduções, até aos lugares mais distantes do mundo. E em Mateus 5, desde o versículo 13 até ao versículo 16, outra vez as palavras de Jesus, ele diz, vocês são o sal do mundo. Mas se o sal perder as suas qualidades, como poderá novamente salgar? Já não presta, a não ser para se deitar fora e para ser pisado. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto do monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para se pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se num lugar alto que ilumine bem a todos os que estiverem dentro de casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam nas vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados a ser esta luz do mundo. Somos chamados não mais do que ser a luz, somos chamados a refletir a luz que o próprio Senhor Jesus é. Então, como é que nós podemos também aplicar as verdades que aprendemos agora aqui com estes 3 versículos, o 5, o 6 e o 7? Como é que podemos aplicar estas verdades à nossa vida? Então, a primeira coisa que nós podemos perceber é que a existência do Israel físico, o povo, a nação de Israel, era ser testemunha do Deus verdadeiro aos povos que a rodeavam. A razão da nossa existência hoje, século XXI, enquanto Israel espiritual, enquanto corpo de Cristo, enquanto povo de Deus, é ser também suas testemunhas, ser também seus embaixadores. Por muito desafiante e até, perdoe-me o uso da expressão, até aterradora que essa mensagem possa ser, Deus é tudo o que nós precisamos para podermos pôr em prática esta missão, para podermos realizar esta missão. A sua sabedoria, a sua força, a sua coragem, o seu poder. Deus é tudo o que nós precisamos. A terceira coisa que nós podemos lembrar e aprender é que a expectativa de Deus para connosco hoje era assim com o Israel físico, nos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Davi, de Salomão, de Isaías. Era assim nos tempos de Jesus e continua a ser hoje as expectativas de Deus para com o Israel espiritual que nós somos hoje. As expectativas dele é que nós sejamos suas testemunhas. Basicamente que nós sejamos missionários. Seja no fim da rua ou no fim do mundo. Um grande pregador e um grande pastor inglês, Spurgeon, pastor do Tabernáculo Batista em Londres no século XIX, no auge da era vitoriana, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, todo o cristão ou é missionário ou é um impostor. Todo o cristão ou é missionário, no sentido de ser testemunha da palavra de Deus, ser testemunha da mensagem do Evangelho, ser embaixador de Deus, ou então é uma fraude, é um mentiroso, é um impostor. Porque faz parte da nossa essência, enquanto cristãos, sermos embaixadores dele. Enquanto cristãos, sermos testemunhas dele. Enquanto cristãos, sermos aqueles que refletem a luz dele, de Deus, para o mundo. E sermos o sal da terra. Não devemos esperar ser recebidos com honras. Não devemos esperar, ao pregarmos o Evangelho, sermos recebidos com carinho, com amizade, com grande alegria. Jesus chamou-nos
e disse-nos em Mateus 5 que nós somos o sal da terra. Ele não disse que nós éramos o caramelo da terra. Disse que nós éramos o sal da terra. E o sal é uma coisa que é bom na medida certa, o tal chamado QB, quanto basta, mas se vai um bocadinho a mais, já se torna desagradável. As pessoas são capazes de comer caramelo, têm repousados de caramelo, mas não têm repousados de sal. As pessoas põem caramelo numa sobremesa para ser agradável, mas não põem sal. Não despejam sal em cima de uma sobremesa. Porquê? Porque as pessoas podem comer uma sobremesa à colher, mas não comem sal à colher. Porque é desagradável o sabor. Porque para eles é desagradável aquele sabor. Para aqueles gentios, aqueles que estão fora do Israel espiritual, aqueles que estão fora do Israel físico, daqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos, para esses a mensagem da cruz, a mensagem do amor de Deus, as leis de Deus são desagradáveis de ouvir. E por isso eles vão reagir da mesma maneira que reagiram quando ouviram as palavras de Jesus. E nós sabemos o que eles fizeram a Jesus. Vamos à terceira parte. Então já lemos desde o versículo 1 até ao 4, lemos do 5 até ao 7 e agora vamos ler desde o 8 até ao 13. Diz assim: Eis o que te diz o Senhor. No tempo devido respondi-te. Quando chegou o dia da tua salvação, vim em tua ajuda. Guardei-te para uma aliança com o povo, para restaurar o país e repartir as terras devastadas, para dizer aos prisioneiros, saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão, venham para a luz. Haverá boas pastagens ao longo dos caminhos, e encontrarão alimento em todas as colinas. Não passarão fome, nem sede. Não lhes fará mal algum, nem o vento, suão, nem o sol, porque aquele que lhes tem amor, os conduzirá para se refrescarem em fontes de água. Transformarei os meus montes em caminhos planos e todas as minhas estradas serão arranjadas. Vejam como eles chegam de longe. Uns vêm do norte, outros do ocidente, outros da região do Egito ao sul. Exulta, céu! Alegra-te, ó terra! Aclamem com alegria as montanhas. Na verdade, o Senhor reconforta o seu povo e mostra o seu amor para com os humilhados. Este trecho final do texto que nós estamos a ler em Isaías 49 é extraordinário. Ele começa com palavras de segurança ditas pelo próprio Deus àquele que é o seu servo. Ele começa por falar no tempo devido, ou no tempo correto, ou noutras traduções, no tempo oportuno. Então, afinal, que tempo é esse? O apóstolo Paulo refere-se a este tempo e cita este versículo, estes textos, em 2 Coríntios 6, 2. Ele diz assim: com efeito, a Sagrada Escritura diz: escutei-te no tempo oportuno e ajudei-te no dia da tua salvação. E depois conclui o apóstolo Paulo: pois agora, o tempo oportuno é este, o dia em que se pode alcançar a salvação. Jesus cumpriu esta profecia. A profecia da salvação e de Jesus, de Deus providenciar a salvação. Esta salvação, esta providência da salvação foi cumprida em Jesus. Todas as promessas, todas as bênçãos da aliança entre Deus e o seu povo de Israel, o Israel físico, todas elas estão personificadas em Jesus. Ele cumpriu todas as promessas, todas as profecias e todas as bênçãos. A união com Deus apenas é possível através de Jesus Cristo. A reconciliação apenas é possível. A reconciliação com Deus apenas é possível através de Jesus Cristo. Quer seja para Israel, quer seja para o gentio. Na verdade, o Senhor Jesus, nós lemos mais uma vez no Evangelho escrito por João, em João 14,6, lemos as palavras de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E nós também lemos nos versículos 9, 10 e 11 que, de Isaías, que tendo Jesus como pastor, que tendo a vida restaurada por Deus, depois da intervenção de Deus, nós lemos o que é que pode acontecer. Vejam nos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: para dizer aos prisioneiros, saiam da prisão. E para dizer aos que viviam na escuridão, venham para a luz. Haverá boas pastagens ao longo dos caminhos, não têm que andar muito.
e encontrarão alimento em todas as colinas. Não têm que procurar muito. Não passarão fome, não passarão sede. Nem o vento suão, nem o sol farão mal. Porquê? Porque aquele, referindo-se a Deus, que lhes tem amor a quem? Ao povo. Aqueles que vêm do norte e do sul e dos terras longínquas, eles se refrescarão nas fontes de água. E diz no texto, no versículo 11, transformarei os montes, os meus montes, referindo-se a Deus como Senhor da terra, em caminhos planos e as minhas estradas serão arranjadas. Lembra-nos a postura e a mensagem de João Batista. No versículo 12 nós concluímos também: vejam como eles chegam de longe. Uns vêm do norte, outros do ocidente e outros da terra do Egito. Então deixem-me perguntar, quem são estes que vêm do norte, que vêm do oriente ou do ocidente, outros que vêm do sul, da terra do Egito? São aqueles que no versículo 1, os tais povos de ilhas distantes, os tais povos de terras longínquas, são estes que depois do servo ter sido um bom servo, obediente e ter testemunhado a mensagem de Deus, então são estes que agora vêm. São estes que, de acordo com aquilo que nós lemos em Mateus 28, vivem tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em toda a Samaria e até nos lugares mais distantes do mundo, os tais confins da terra. São esses que, por causa do seu servo, o Israel espiritual, hoje ser obediente, um dia, e ser uma testemunha fiel, um dia eles vão conseguir e vão chegar a conhecer a Deus como seu Senhor, como Pai, como Salvador das suas vidas. E perante isto tudo, a restauração do povo, a libertação, a sustentação, a nova vida, a luz, o caminho, a alegria, o amor, o que é que pode haver em resposta? O versículo 13 é a única resposta possível. Exulta ao céu, alegra-te, ó terra. Aclamem com alegria as montanhas, toda a natureza. Exalta o nome de Deus e glorifica o nome de Deus. Porquê? Por causa daquilo que Deus fez, por causa daquilo que Deus faz e por causa daquilo que Deus pode e vai fazer. Na verdade, e concluímos com o final do versículo 13, alegra-te, ó terra, exulta ao céu, aclamem alegria às montanhas. Porquê? Porque, na verdade, o Senhor reconforta o seu povo. Na verdade, Ele mostra o seu amor para com os humilhados. Esta é a maior certeza que nós podemos ter. Que Deus nos ama e reconforta o seu povo. Então, o título da nossa lição hoje era precisamente Deus Consola. A 10ª lição, como dizíamos há pouco, era Deus Consola. E nós vamos ver o que é que podemos aprender também com estes últimos versículos. O que é que podemos aprender com este último conjunto de versículos? Podemos aprender então que o tempo em que Deus traria a salvação para o seu povo já chegou. A salvação que Deus traria para o seu povo é Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador prometido e enviado por Deus para restaurar o povo de Israel físico e para restaurar o povo de Israel espiritual. O texto bíblico também diz que, por causa da fidelidade do seu povo ou do seu servo em ser testemunhas, muitos virão a conhecer Jesus como Salvador e como Senhor. Deixem dizer-vos que isto não é uma obrigação imposta, um castigo penoso para com os seus servos. Não é nada que Deus imponha como contra-vontade aos seus servos. Pelo contrário, é um privilégio. É um privilégio para nós, hoje, como servos de Deus, podermos ser seus embaixadores, sermos suas testemunhas e levarmos a sua palavra e a sua mensagem. Tudo o que nós precisamos para fazer esta missão, como dizia Isaías, está aqui. E um dia nós vamos ver, como resultado da nossa obediência, nós vamos ver Deus a receber povos do sul, povos do norte, do oeste, todos a conhecer Jesus
e a reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador, como Senhor das suas vidas, como Salvador das suas almas. Isso não é uma obrigação, isso não é um castigo, é um privilégio poder participar dessa forma, como testemunha e partilhar aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Efetivamente, muitas vezes quando nós partilhamos a mensagem, quando nós partilhamos a boa nova do Evangelho, somos bem recebidos. Alguns até aceitam e há alguns que acabam por partilhar também a nossa fé. Outros nem por isso. Outros rejeitam-nos. E alguns até tentam prejudicar-nos. Não é novidade nenhuma. Olhamos para aquilo que aconteceu na Igreja Primitiva, conhecemos a história dos cristãos em Roma e em outros sítios, conhecemos a atualidade dos cristãos em países comunistas, em países não cristãos ou não tolerantes, com a fé cristã, países governados por governos muçulmanos, por exemplo, e sabemos que os nossos irmãos, por serem testemunhas, ou para serem testemunhas, sofrem muito. Aquilo que o Senhor Jesus está a dizer através da palavra de Isaías para nós hoje é que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força. Tudo o que precisamos está ali, nele, aqui, na sua palavra, para sermos suas testemunhas. E é um privilégio podermos fazê-lo. Desafio-vos que esta semana, desafio-vos a que nesta semana possam pôr em prática estas palavras. Não digo que possamos partilhar com toda a gente que se cruza connosco a verdade do Evangelho, mas que durante esta semana, uma pessoa, nós possamos partilhar, com uma pessoa possamos partilhar o Evangelho. E na próxima semana, com outra pessoa. Nós cruzamos-nos com tanta gente, trabalhamos com tanta gente. Por que não cruzarmos com uma pessoa e apresentar o Evangelho? Ou passar tempo com essa pessoa e apresentar o Evangelho? Se todos na minha igreja, na tua igreja, fizerem isso, uma pessoa por semana, quantas pessoas terão ouvido o Evangelho ao final da semana? E se, ao final de um ano, se todos fizerem isso, quantas pessoas terão ouvido a mensagem? E se apenas 5% dessas pessoas se converterem, quantos serão que virão a conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos serão que um dia estarão com Jesus no céu? Nós não sabemos. A nós cabe-nos ser suas testemunhas. Seja no fim do mundo ou no fim da rua. Se tudo correr bem, de hoje a uma semana estaremos novamente juntos para estudarmos mais uma lição do livro de Isaías. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana.